Boa noite, igreja, eu me chamo André. Boa noite, igreja, eu me chamo André. Agora, essa é a Monte Serra que eu conheço. Glória a Jesus, eu sou casado com a Michele, pai da Alice. Nós temos o privilégio de servir no ministério jovem aqui da nossa igreja. E tem sido realmente um privilégio do Senhor fazer parte dessa família Monte Serra. Nós estamos aqui há 10 anos, em agosto nós temos 10 anos. E a gente se sente muito amado aqui, por cada um de vocês, pela equipe pastoral, por cada membro e novos amigos que Deus vai conectando na jornada aí. Glória a Jesus. Esse ano, especificamente no segundo semestre, a gente teve um desafio bem grande como família. Em julho, dia 23 de julho, a nossa filha Alice, ela quebrou a perna, quebrou a canela, o pé. E eu já compartilhei essa história aqui, eu nem vou entrar no processo todo. Mas a gente já viu criança fazendo tantas coisas que a gente até imaginava que eles eram de ferro. Tem criança que pula, dá voadora e cai do beliche, não quebra nada. Se a gente, só no tropeçar, a gente já quebra o dedinho. Mas o fato é que Alice quebrou a perna. Isso mudou a nossa rotina, isso mudou a nossa dinâmica familiar. Isso também nos fez lembrar que nenhum de nós somos de ferro, que nós não somos de ferro, que nós somos frágeis. E foi um tombo tão simples, ela já caiu mais feio do que aquilo e não aconteceu nada, mas foi tão simples. Ela caiu patinando, em forma de índio, e uma perna fez alavanca na outra e quebrou. Foi bem suave. Mas isso nos fez lembrar que nós estamos sujeitos a quebrarmos pelo meio do caminho, a quebrarmos durante a vida. Não só quebrarmos fisicamente uma parte do corpo, mas quebrarmos também emocionalmente e quebrarmos também espiritualmente. Nós não somos de ferro e nem imortais. Por mais que alguns digam aí que são imortais. Mas não existe. Todos nós somos frágeis. Todos nós estamos sujeitos a quebrar, porque nós somos falhos. Nós escolhemos muitas vezes os caminhos tortos e nós quebramos. E também a palavra de Deus nos diz que todos os nossos dias já foram contados, lá no Salmo 139. Ou seja, você não é imortal. Vai chegar um dia que a gente vai partir dessa terra. Isso mostra também a nossa fragilidade. E o que eu quero trazer hoje aqui, e o texto que eu quero usar como uma afirmação antes de pregar, é o texto de Isaías 64, 8. Eu quero começar com essa afirmação de Isaías 64, 8. Que diz assim: Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Nós somos uma obra feita por Deus. E eu quero começar lembrando dessa verdade, que você e eu fomos escolhidos por Ele, que a nossa essência é o pó, mas que o Senhor colocou um Espírito em você e em mim, na sua igreja, o Espírito Santo. E esse Espírito é que nos mantém de pé. Nós só estamos aqui hoje de pé porque o Senhor soprou o seu Espírito em nós e nos tornou um ser vivente. Nós dependemos do Espírito do Senhor para estarmos sentados aqui, inclusive, hoje. Amém? Estamos juntos? Amém. O tema da mensagem de hoje é somos obra, desculpa gente, eu fico falando obras no plural, porque falo das tuas mãos. Somos obra das tuas mãos. Para quem está do seu lado, você é uma obra-prima.
Aproveita, quem está namorando aí, aproveita, que agora é a hora. Só quem está namorando. Se você não começou ainda, fica frio. Vira para o outro irmão que está do outro lado. Quero ler Jeremias capítulo 18 com vocês. Jeremias capítulo 18. Se você trouxe sua Bíblia de papel, você pode abrir Jeremias, profeta Jeremias 18. Seu celular ou no telão a gente vai passar também o texto. Jeremias 18 diz assim: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Deus aqui está falando com o profeta Jeremias. E ele diz o seguinte: desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda. Quem foi à casa do oleiro? Jeremias. Jeremias vai até a casa dele e encontra ele fazendo o vaso. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu essa mensagem. Então Deus fala com Jeremias o seguinte: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Verso 7. Se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancado, derrubado e destruído, mas essa nação abandonar os seus maus caminhos, eu não a destruirei como havia planejado. Porém, se eu anunciar que plantarei e edificarei uma nação ou reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, não a abençoarei como eu havia declarado. Portanto, Jeremias, vai e proclame a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, planejo calamidade para vocês e não o bem. Por isso, cada um abandone seus maus caminhos e faça o que é certo. Não perca o seu tempo, disse o povo. E aí o povo responde ao profeta: não perca seu tempo. Nós continuaremos a viver como quisermos e a seguir os desejos teimosos do nosso coração perverso. Fecha os teus olhos, por favor. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor sempre foi bom. O Senhor é bom e o Senhor sempre será bom, Pai. Obrigado porque só ao ler esse texto, Pai, nós já podemos ser ministrados pelo Senhor e entender, Pai, que o Senhor tem um convite a todos nós a vivermos uma vida de obediência, Pai. Que a Tua palavra gere frutos e que possamos ouvir a Tua voz e não só ouvir, mas colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nós na noite de hoje. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Queridos, Jeremias foi um profeta que viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Jeremias, ele vem de uma família sacerdotal, e Jeremias, ainda jovem, ele é chamado por Deus para se tornar um profeta. E Jeremias responde a Deus, quando Deus fala com ele, no capítulo 1, Jeremias responde ao Senhor: Deus, como eu vou falar se eu sou ainda muito jovem? Como o Senhor vai me chamar para falar para essa nação se eu nem sei falar? E Deus disse: o Senhor, porém, disse: não diga que você é muito jovem, Jeremias. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Muito jovem Jeremias é chamado para ser uma voz profética naquela geração. Jeremias foi perseguido e criticado. A gente vai ver daqui a pouco que o povo, inclusive, ameaçava e tentava procurar formas para tentar descredibilizar Jeremias, a mensagem dele, tentando pegar ele de alguma forma para que ele fosse condenado e morto. Jeremias era conhecido como um profeta chorão também. Em vários momentos no livro de Jeremias a gente vai vendo o profeta clamando ao Senhor, chorando na presença de Deus, e o choro dele era um choro de sofrimento, por ver a condição do seu povo, ver o estado que o povo escolhido por Deus se encontrava. Jeremias chorava pelo seu povo.
E Deus sempre falou através de visões com os profetas. Deus sempre trouxe. E hoje de manhã, inclusive, eu substituí o nome de Ezequiel por Jeremias. Mas quando a gente olha para o livro de Ezequiel 37, Deus dá uma visão para outro profeta ali também. O profeta Ezequiel tem uma visão de um vale. Vocês lembram o que tinha naquele vale? Quem sabe aí? O vale de ossos secos. E aí Ezequiel no 47 ele tem uma outra visão. Ele tem uma visão de um rio que desce do trono de Deus. E conforme ele vai entrando dentro desse rio, a água vai ficando mais fundo, mais profundo, até o ponto que ele não consegue mais tocar o chão. Como eu disse, hoje de manhã eu falei que era Jeremias, mas era Ezequiel. O importante é que a visão ela veio de Deus. Eu só errei o vaso. Eu troquei o vaso não foi Jeremias, foi Ezequiel. Mas a visão veio do Senhor para o seu povo. Então Deus tem falado com Jeremias aqui sobre a condição e o estado que Israel se encontrava. E no capítulo 18 a gente olha essa imagem do oleiro, e a gente percebe que ali o barro está totalmente nas mãos daquele oleiro, e é assim que Deus fala para Jeremias: olha, Jeremias, avisa esse povo que se eles acham que eles fugiram, eles escaparam das minhas mãos, eles se enganaram, eles continuam nas minhas mãos. Israel havia se misturado com outras culturas, com outros povos. Israel começou a trazer culto a outros deuses para dentro da sua vida espiritual. E Deus começa a pesar a mão sobre Israel. Deus tem uma palavra para Israel. E nós vimos ali. Tem duas condições. Aquela que se Deus condena e o povo se arrepende, Ele abençoa. Porém, se Ele tenta abençoar e o povo resiste, Ele não recebe a bênção. Tem um mano aqui na igreja, eu lembrei hoje de manhã, que sempre que ele me olha, ele diz: e aí, vaso? E aí, vaso? Então agora, se alguém te chamar de vaso, saiba que tem base bíblica para isso. Nós somos vaso nas mãos do Senhor. E aqui, essa analogia, essa parábola que fala do vaso, Deus está falando do povo de Israel, mas Deus está falando de nós, da igreja de Jesus, do povo de Deus. Nós somos o vaso nas mãos do oleiro. E o vaso, na antiguidade, ele tinha uma utilidade muito profunda. Ele tinha uma importância doméstica, desde guarda-joias a lixo. O vaso de cerâmica ele era muito utilizado. Naquela época não existia o Tupperware ainda. Não existia. Já pensou um vaso hermético? Hoje de manhã eu até brinquei, já pensou uma revistinha da Tupperware só com vasos? Escolha seu vaso, faça sua anotação. Mas o vaso foi a analogia que Deus usou porque era algo que eles sabiam da importância que o vaso tinha na vida de uma família, na vida da sociedade, na vida de todos que estavam dentro daquela casa e do povo que eles habitavam, daquela sociedade. O vaso tinha uma importância, ele não era qualquer coisa, ele não era simplesmente decorativo como é hoje. Porque a gente tem uma lixeira de plástico, a gente tem um porta-joias, a gente tem vários outros tipos de recipientes. Mas na época o vaso tinha uma importância muito grande. E a parábola que Deus usou aqui, talvez ela é uma das mais ricas do Antigo Testamento, porque ela nos faz lembrar de algumas coisas. Quando a gente olha para a parábola do vaso nas mãos do oleiro, Deus nos faz lembrarmos de 3 coisas, pelo menos, que eu anotei aqui. Primeiro, da matéria que nós somos criados. Gênesis 2:7 nos diz que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou. Soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. A primeira coisa que nós lembramos quando olhamos para essa parábola, essa visão de Jeremias, é que nós, de fato, quando fomos criados por Deus, viemos do pó, do barro. Obrigado, guris. Gurizada do Supersônicos ali está afiada. Segunda coisa que me traz a memória, que me traz uma reflexão, é sobre a nossa resistência. E foi aqui que eu estava lembrando da Alice. 2 Coríntios 4:7 diz: agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro.
Nós somos como vasos frágeis de barro. O que essa visão de Jeremias também nos lembra é da nossa resistência. Que nós não somos imortais, que nós não somos de ferro. O próprio texto nos diz que o vaso que estava na mão do oleiro se desfez na mão dele. Ele amassou e fez de novo. E também o que essa parábola, o que essa visão nos mostra, é que depois que nós partirmos dessa terra, nós não levaremos nada daqui. E nós temos um destino, nosso corpo físico tem um destino. E a gente encontra lá em Gênesis 3,19, com o suor do seu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Por isso essa parábola ilustra tão perfeitamente a nossa condição humana. Essa visão é uma visão profética de Jeremias. É uma visão que Deus dá para ele, prática, de como Deus estava vendo o povo de Israel e do que aconteceria com o povo de Israel. E essa visão ela começa desde o capítulo 11, vai até o capítulo 20, depois você pode ler em casa, Jeremias do 11 ao 20. Você vai encontrar toda a visão que Deus vai entregando ao longo desses capítulos para Jeremias sobre o povo de Israel. Mas eu queria compartilhar algumas lições com você desse capítulo 18. Algumas verdades que Deus me trouxe aqui, e eu queria começar pela primeira, que eu acredito que é não a principal, mas eu acho que ela baliza todas as outras. A primeira verdade que nós tiramos desse texto aqui, entre tantas outras, né? Entre tantas outras, é que você e eu, que o barro está nas mãos do oleiro. A primeira lição que nós tiramos aqui é que a nossa vida está nas mãos de Deus. Amém? Eu esperava um amém bem forte. Eu vou repetir. Se a sua vida está nas mãos de Deus, você diga amém. Se não for, pode ficar tranquilo. Depois tem um convite no final, você pode entregar a sua vida a esse Deus. A primeira lição que nós tiramos é que a nossa vida está nas mãos de Deus. Amém. A nossa vida está nas mãos do Senhor. A minha família está nas mãos do Senhor. Os meus negócios estão nas mãos do Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é dele, pertence a Ele. Parece algo tão simples o que eu estou dizendo. André, mas isso é óbvio. Até as crianças sabem que estão nas mãos de Deus. Mas o fato é que, na prática, nós cremos, nós sabemos dessa realidade, mas muitas vezes nós escolhemos viver como se nós não estivéssemos nas mãos de Deus. Mauro trouxe aqui uma fala sobre confiança, sobre descansar em Deus. Se nós confiamos em Deus, nós podemos descansar, entregar tudo a Ele e descansar. Se a gente não consegue descansar, talvez valha uma reflexão. Vale orar e pedir, Senhor, me revela se de fato eu estou confiando em Ti. Porque se eu não consigo descansar é porque eu estou inseguro. Eu estou inseguro com quem Tu és. Eu estou inseguro com aquilo que Tu vai fazer com o meu futuro, com a minha empresa, com o meu trabalho, com a minha família, com os meus relacionamentos, com o meu filho. Eu estou inseguro. Mas se nós confiamos, se nós acreditamos que nós estamos sim nas mãos de Deus, nós podemos descansar. Nós podemos repousar no Senhor. O fato é que muitos de nós, muitos que ainda não conhecem a Jesus, ou outros que já ouviram falar e até dizem, cara, eu creio em Deus. Eu sei que Deus é soberano, eu sei que Deus é bom. Eles até acreditam em Jesus, mas eles vivem como se Deus não tivesse nada a ver com a vida deles. Cara, eu creio em Deus, eu sei que Ele existe, mas eu sou dono do meu nariz. Quem decide sou eu. Às vezes eu consulto Deus, às vezes não. A gente estava no aniversário de um mano nosso aqui, jantando no restaurante, e a gente conheceu uma senhora no restaurante, estava na mesa do lado, e a gente se conectou com ela ali, e a Michelle começou a falar de Jesus para essa senhora, uma senhora de uns 70 anos, mais ou menos, e ela disse que não cria em Deus. Pelo contrário,
Ela disse que se um dia ela encontrasse Deus, ela ia falar poucas e boas para ele. E a Michele falou, mesmo assim, Deus continua amando a senhora. Ele te ama muito. E Ele nos trouxe aqui nesse restaurante, na mesa do lado, para dizer que Deus ama a senhora. Mas o fato é que, como essa senhora, muitos de nós, muitos nessa cidade, vivem como se Deus não existisse. E aqueles que não creem, até a gente entende. Mas nós, como discípulos de Jesus, não podemos viver como se Deus não tivesse nada a ver com a nossa vida. Se nós reconhecemos que estamos nas mãos de Deus, nós precisamos dar autoridade, dar autorização e deixar Deus trabalhar em nós. Deus escolher qual é o formato que Ele quer dar para você. Não existe vaso igual. Não é uma linha de produção. É um processo artesanal. Deus faz cada vaso de uma forma diferente. Dá uma girada para trás aí, tu vai ver vários tipos de vaso. Tem uns vasinhos diferentes. Vou ficar só por aqui, não vou falar de vaso, gente. Nem vou entrar nesse mérito aí. Mas tem uns vasinhos mais fortinhos, tem uns vasinhos mais floridos, tem uns vasinhos mais fininhos, tem vasinho já de cabelo branco, tem um monte de vasinho aqui. Deus não faz nenhum igual ao outro, porque é um processo artesanal. A palavra de Deus nos diz que nós somos barro em suas mãos, e Ele torna esse barro um vaso de honra, um vaso para a sua glória. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 9, diz: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Deus tem ou não tem a liberdade de fazer um vaso do jeito que Ele quiser, para o fim que Ele quiser? Talvez uma das maiores desgraças da nossa vida é a comparação. Nós começamos a olhar para o lado, olhar para as pessoas, olhar para outros vasos e começar a desejar viver a vida do outro vaso. Mas por que Deus entregou mais responsabilidade para ele? Por que Deus entregou mais recurso para ele? Por que Deus está... Por que eu estou passando por isso? Eu não sei, meu irmão. A gente não tem a resposta. Mas o fato é que Deus tem uma história, um propósito, uma missão, um destino para cada vaso. E se você permitir que o Espírito Santo controle a sua vida, governe a sua vida, você vai viver tudo que Deus tem para você nessa terra. Tudo. E você não vai precisar se comparar com ninguém. Você não vai precisar ficar olhando para os outros e desejando ter a vida, o ministério, o jeito, a família, o dinheiro. Sei eu. Ei, nós passamos 8 horas, mais de 8 horas até na semana passada, numa celebração de gratidão. E mesmo na celebração de gratidão, em algumas conversas que eu tive, em alguns momentos na rua, eu encontrei algumas murmurações, está quente, está demorado. Nós temos uma tendência natural, nossa carne tem uma tendência natural a reclamar. E essa insatisfação que está dentro de nós, a gente começa a projetar nos outros. A gente começa a comparar as pessoas. E aquela insatisfação que era pequenininha começa a crescer dentro de nós. Dentro de nós. Por que o povo de Israel, por que Deus trouxe essa visão, colocou essa ilustração para falar sobre o povo que era dele? Por que Deus deu essa visão a Jeremias? E a razão é porque eles haviam construído uma sociedade que se distanciava do projeto que Deus tinha para cada um deles.
Deus tinha um plano para o povo de Israel, mas o povo de Israel começou a trazer crenças e valores que eles bem entendiam e que achavam que era o melhor para eles. Bem, nós estamos gostando dessa nova jeito de ser igreja, esse novo evangelho que nos apresentaram. E Jeremias falando, cara, vocês estão fora daquilo que Deus estabeleceu. Na verdade, o que o povo de Israel estava vivendo era tão tenebroso que os próprios pagãos de outras nações conseguiam perceber. Só o povo de Israel não percebia. Olha o que o verso 13 e depois 16 nos diz. Portanto, assim diz o Senhor, pergunte entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Pergunte para os outros povos se eles já viram alguém vivendo na condição que vocês estão vivendo aqui. E aí no verso 16 vem o juízo. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Deus estava dizendo, olha, se vocês não me obedecerem, se vocês não voltarem o coração de vocês para mim, não permitirem que eu, como oleiro, trabalhe em vocês, vocês vão servir de zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Toda vez que você e eu não admitimos estar nas mãos de Deus, e nós tentamos decretar a nossa própria independência, nós estamos escolhendo, nós estamos construindo um caminho que nos levará à desgraça. Nos levará à desgraça. Porque o que Deus tem para você é bom. Nós acabamos de cantar e a palavra de Deus nos enche de promessas, de vida em abundante com o Senhor. Ele é bom. Ele é bom. Mas nós escolhemos os nossos próprios caminhos. Os nossos próprios caminhos. Tem uma imagem que eu queria compartilhar com você. E eu queria que você dissesse qual dessas imagens você gostaria de levar para casa. Se você tivesse que escolher qual das duas imagens você gostaria de levar para sua casa, você escolheria da direita ou da esquerda? Podem falar. Direita ou esquerda? A matéria é a mesma. A matéria-prima é a mesma. E eu lembro que quando eu jogava bola, hoje de manhã eu falei que eu jogava bola e ninguém riu. Só vocês. Quando eu jogava bola, gente, e é sério, eu jogava mesmo. Não tão bem, né, mas jogava, gostava, né? Gostava, Gui. Gostava. Eu gostava de jogar às vezes na chuva. E é tão gostoso jogar futebol na chuva, né? Parece que sempre dá para dar uns carrinhos assim que tu sai varrendo a quadra. E eu lembro que eu chegava podre de sujeira em casa. Podre, sujo de barro, sujo de terra. Minha mãe me olhava na porta, vai direto para o banho. Direto. Vocês já ouviram isso também? Gente, vocês são muito comportados, gente. Nossa. E minha mãe dizia, não toca em nada, não toca em nada. E eu queria, às vezes, mexer com ela. Me dá um abraço aqui, mãe. Ela falou, não me abraça. Não me abraça, seu porquinho. E, de fato, é isso que a sujeira, que a lama faz com a gente, né? Ela nos afasta das pessoas. A única pessoa que você pode abraçar quando está sujo é quem? 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 Jesus, vocês são muito crentes. Glória a Deus pela vida de vocês. Se você não for abraçar Jesus, então, você só pode abraçar quem está sujo como você. Ou você pode abraçar Jesus e ser limpo por Ele, ou você vai abraçar alguém que está sujo, que não vai se importar. E quando a gente fala de abraçar aqui de sujeira, aqui é uma sujeira física, mas a gente está falando de uma sujeira espiritual.
Se você está tentando andar com Deus, está tentando ter uma vida nova, se você está buscando crescer com Jesus, e chega alguém e te faz um convite, que você sabe que vai contra a palavra de Deus, você não vai conseguir aceitar. Você está vivendo uma nova vida com Jesus, você está vivendo uma jornada de purificação, de santificação, que vai durar até o último dia de vida aqui nessa terra. Esse cara que está sujo, ele não vai encontrar em você um parceiro para a sujeira dele, certo? Amém? Agora eu esperava um outro amém bem forte. Amém? Amém. Amém, ele não vai encontrar, porque você não vai ceder. Porém, se ele procurar, ele vai encontrar alguém que vai querer se abraçar com ele e fazer as festas com ele. O barro só se torna belo quando se torna vaso. O barro só pode se tornar algo bonito quando ele se torna um vaso. Mas para se tornar um vaso, esse barro precisa passar por muitos processos. Muitos processos. Até que ele fique daquela foto que a gente viu. E eu lembro que quando eu cheguei em casa com a minha mãe, e entreguei um vaso para minha mãe de barro, a recepção dela foi diferente, Zé, da recepção quando eu chegava sujo de lama da rua. Por que será? Porque aquele vaso, aquele barro, já tinha passado por um tratamento, um processo, e chegou de outra forma dentro da nossa casa. Um barro tratado. Um barro tratado. E nós só podemos nos tornar algo bonito nas mãos do oleiro. Ele pode tornar você um vaso de honra. E o vaso precisa passar por esse processo. 1 Pedro 1,16 diz: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Deus tem um convite para você e para mim. Mais do que um convite. Esse é o processo de santificação que nós vamos viver até o último dia. O convite de Jesus é: neguem-se a si mesmo, tome a sua cruz e me sigam. Vocês vão passar por aflição? Sim ou não? Sim. Vocês vão passar por momentos de dor? Vocês vão chorar? Vocês vão gemer? Vocês vão clamar? Vai doer? Vai. Mas esse é o processo do barro. O barro, ele é pisoteado. O barro, quando sai lá do barranco, ele é colocado num ambiente, ele é molhado e tapado com lona alguns dias para ficar umedecido ali, para dar liga naquele vaso. Depois ele é tirado, ele é batido, ele é pisoteado para tirar as impurezas, pedra, raízes, tudo que folhas, tudo que está ali de impureza. E aí ele vai descansar de novo, aí depois ele toma outra surra de novo, e é pisoteado de novo. Ah, Deus, me converti, parece que minha vida virou É o tratamento do Senhor. Deus está tirando as nossas impurezas. E quando Ele começa a tirar aquilo que a gente mais gosta, dói. Dói. Porque até então a nossa carne estava acostumada com aquilo. Aquilo nos fazia bem. Para o ambiente que a gente estava, nos fazia bem. Mas para aquilo que Deus quer que a gente se torne, não combina mais, não dá mais. Não combina com o reino dos céus. Não combina com um discípulo que faz parte de um reino inabalável. Ele precisa tirar as impurezas do nosso coração. E isso vai doer. E essa verdade é a primeira verdade, que ela é imutável. A nossa vida está nas mãos de Deus. Muitos de nós conhecemos a Deus. E por vezes o nosso relacionamento com Deus, ele é mais intelectual. Até o momento que nós somos invadidos por um amor tão profundo desse Deus, que nós nos rendemos aos pés dele, que nós nos jogamos aos pés de Jesus, até o dia que nós declaramos que nós sim queremos viver para ele a vida toda. Todos nós passamos por esse processo.
E Deus hoje tem um convite para você e para mim. Se rendam aos meus pés. Se lancem nas minhas mãos, porque eu sou o oleiro e vocês são o barro. A segunda lição, ou verdade que esse texto traz, é que a qualidade do vaso. Só quem pode dizer se esse vaso foi aprovado ou não é o oleiro. É ele que define os critérios, é ele que define o padrão de qualidade do vaso. É ele. Só ele pode dizer se está aprovado ou não. Verso 4. Mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como ele desejava. Ou seja, Deus tem um desejo para cada um de nós. Deus tem um desejo. Se ele percebeu que não estava como ele desejava, é porque estava de forma diferente. Estava sendo feito pelo desejo do vaso. Se tem algo na nossa vida que não está como Deus deseja, Deus vai nos fazer voltar. Deus vai nos ajustar. E quem define esse padrão de qualidade é o Senhor. É a sua santidade. E o padrão de qualidade do Senhor está na sua palavra. Se você quer saber como Deus nos chamou para viver nessa terra, você tem a palavra. Leia as Escrituras, deixa o Senhor falar com você. O texto continua, por isso ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu essa mensagem, ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? E a segunda lição aqui é que somente Deus tem o direito de moldar o barro, como Ele mesmo estabeleceu ou definiu, com seus próprios critérios. Deus, é que o meu processo está sendo diferente do outro. Não importa. Deus, por que o outro pode fazer isso e eu não? Não sei. Não sei. O ponto é que cada vaso tem um destino. Cada vaso tem um propósito. Pergunte ao Senhor, Deus, para que o Senhor me criou? E se eu não sei, Deus, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim. Não somos nós quem moldamos Deus à nossa imagem, mas somos moldados por Ele. Não somos nós quem moldamos Deus à nossa imagem. Por mais que muitas vezes a gente tente convencer Deus de que a nossa ideia é muito boa, que o nosso projeto é maravilhoso, que essa empresa não tem como dar errado. Até porque eu estou colocando 100% dela como oferta, Deus. Não importa, se Deus disse não, é não. Não somos nós que vamos moldar Deus no nosso formato, na nossa cosmovisão. Veja bem, Deus, aquilo não é tão pecado assim. Não, pecado é pecado. Impureza é impureza. Naquele tempo haviam muitos profetas, muitos homens religiosos. Inclusive na época do povo de Israel, tinha um profeta para cada gosto. E o povo de Israel começou a procurar profetas, homens que falavam aquilo que eles gostariam de ouvir, aquilo que fechava com a minha visão. Não era nem com a palavra, é com a minha visão. E muitos deles pregavam uma teologia totalmente adaptada à cultura e aos costumes da época. Longe do arrependimento, longe da conversão, longe. E o povo de Israel gostava de ouvir isso. Fazia bem para eles. Era uma massagem que eles recebiam. E eles começam a tentar perseguir Jeremias. Verso 18. Por isso as pessoas reagiram à mensagem de Jeremias. Vejam o que eles planejavam. Então eles disseram, venham, façamos planos contra Jeremias, pois não cessará o ensino da lei pelo sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a mensagem do profeta. Ou seja, nós temos tudo que nós precisamos. Se Jeremias morrer, não vai faltar nada para nós. Nós continuaremos com o ensino da lei, com o conselho do sábio e com a mensagem do profeta.
Venham, façamos acusações contra ele e não ouçamos nada do que ele tem a nos dizer. Eles queriam tornar a pregação de Jeremias desacreditada. Se fosse possível, eles gostariam de matar Jeremias. O grande desafio, e eu compartilhei isso com os jovens algumas semanas atrás, o grande desafio nosso, ao lermos a palavra de Deus, não é encontrar textos que validem as nossas decisões ou emoções. A gente pode ficar lá procurando, até encontrar. E depois que a gente encontra, a gente diz, Deus me disse. Deus me disse. O grande desafio nosso não é ler algo e encontrar algo que nos agrade. O nosso desafio é ouvir de fato o que o Senhor tem para nos dizer através da palavra. Porque nem tudo que Deus te diz através da palavra vai validar os teus planos, vai validar as tuas emoções, vai validar os teus sonhos, os teus desejos. Pelo contrário, muitas vezes Deus vai fazer você pensar. Deus, Ele nunca vai deixar de falar com o seu povo. Mas o conselho é: ouçam aquilo que Deus tem para vocês. Não façam roleta, hoje de manhã o pessoal falou roleta russa na Bíblia, procurando, não, essa eu não gostei. Não é Deus. Não é Deus. Mas dobrem o joelho, orem, peçam ao Senhor: Deus, se revela agora através da Tua palavra para mim, que eu quero ouvir a Tua voz. Toda vez que nós dissermos Deus me disse algo, nós como equipe pastoral, nós vamos dizer amém. Então vai, meu irmão. O máximo que a gente vai fazer é tentar ouvir como Deus te disse. Se quiser compartilhar um pouquinho qual foi o texto, a palavra. Mas se Deus te disse, está dito. Agora, todas as vezes que nós dissermos Deus me disse, nós precisamos ter muito temor. Nós precisamos ter temor do Senhor para não usar o nome dele em vão. Todas as vezes que nós dissermos Deus me disse, que de fato seja isso, igreja, que foi o Senhor que te disse. Às vezes Deus pode te dizer e as circunstâncias vão por outro caminho. Por exemplo, o exemplo do Tiago, vai para Porto Alegre. Cara, eu fui para Porto Alegre, agora volta para o Vale dos Sinos, voltando para o Vale dos Sinos. Porque Deus tinha algo para fazer aqui nesse período na vida do Tiago e da Suza. Mas se Deus falou, você obedece. E se você obedecer, fica tranquilo que Deus se responsabiliza. Deus cuida do processo, Deus cuida da provisão, Deus cuida do teu coração. E não vai te faltar nada. Porque se foi Ele que falou, Ele vai cumprir. Porém, o oleiro ali, ele se depara com dois tipos de barro. Todo oleiro, ele pode se deparar com dois tipos de barro. E o primeiro barro que nós encontramos no verso 7 e 8 é o barro maleável. Diz assim: se eu anunciar que uma nação ou reino será arrancada, derrubada e destruída, mas essa nação abandonar os seus maus caminhos, eu não a destruirei como havia planejado. Aqui nós temos um exemplo de um barro maleável. Aquele barro que permite que o oleiro coloque as suas mãos nele e o molde. Quando o vaso se desfaz nas mãos do oleiro, a palavra de Deus nos diz que o oleiro estava ali. O oleiro estava fazendo aquele barro. Mas o melhor de tudo é que quando o barro se desfaz na mão dele, o oleiro não faz isso aqui. Ele não joga fora. Pega outro barro, coloca na roda. Não.
texto diz que ele amassou o barro e fez um vaso novo. Você e eu não somos descartáveis. Se Deus tiver que nos amassar, nos fazer de novo, e nos fazer de novo, e nos fazer de novo, Ele está tranquilo. Quem não está tranquilo somos nós. Por isso, quanto antes nós aprendermos aquilo que Deus quer nos ensinar em cada processo, quanto antes nós aprendermos, melhor. Ei, passa por essa etapa, senão tu volta. Deus já falou uma vez, você escolheu o caminho errado. Voltou, Deus refez, restaurou. Você vai lá, escolhe de novo o mesmo caminho. Deus não nos descarta, não tem lixo ou lixeira. Mas Ele faz de novo, e Ele faz de novo, e Ele nos faz de novo, porque Ele é bom. Nós temos vivido tantos testemunhos, ouvido e vivido como igreja, tantas coisas lindas aqui. São tantos jovens que estavam sem esperança, sendo restaurados por Jesus. Nós temos testemunhos de adolescentes que chegam aqui com famílias desestruturadas, e eles são restaurados e estão levando restauração em Jesus para dentro da sua casa. Tantos casamentos quebrados e Deus está restaurando. Pais e filhos que não conversavam, irmãos que não se falavam. Deus tem restaurado esses vasos. Deus tem restauração. Mas que você e eu sejamos vasos, barros maleáveis. Maleáveis nas mãos do Senhor. Ele não desiste de você. Diz para quem está do seu lado, Ele não desiste de ti. Nem de mim. E a última verdade aqui. O oleiro também se depara com barro maleável, mas com outro tipo de barro. Muitas vezes o barro está duro. E esse barro duro precisa ser quebrantado, amassado. Nós encontramos no verso 9 e 10 o barro duro. E se eu anunciar que plantarei, os planos são bons, plantarei e edificarei uma nação ao reino, mas essa nação praticar o mal e não quiser me obedecer, eu não a abençoarei como eu havia declarado. O barro duro perde a bênção. O barro resistente perde a bênção. Talvez muitas coisas nós não estejamos vivendo ainda pessoalmente, eu, com a minha família. Talvez alguém aqui nesse auditório, talvez muitas coisas nós não estejamos vivendo porque ainda a gente continua como um barro duro. Deus, tu toca em algumas áreas da minha vida, mas nessa não. Na minha rotina tu não mexe. Na minha agenda tu não mexe. Na minha casa ninguém entra. E tudo bem. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus amoroso, educado, Ele não invade, Ele não bota o pé na porta, mas Ele é um Deus que bate. Aquele que abre, Ele entra. Ele respeita as tuas decisões. Mas eu queria te convidar a pedir para o Espírito, ao Espírito, sondar o teu coração agora e perceber se não é uma dureza de coração, se não é uma resistência, se não é um barro duro que está aí dentro. E deixa eu te falar, se for um barro duro, Deus tem água para você hoje. A água amolece o barro. O Espírito, em algumas passagens da Bíblia, o Espírito Santo é como se fosse água. E o Espírito Santo de Deus habita em você. E Ele é o único capaz de quebrantar o nosso coração, de amolecer essa massa dura. Quando o barro não está maleável o suficiente, o oleiro então, ele para o que está fazendo, ele molha o barro, joga água no barro e vai.
Ele trabalha com um potinho de água na frente. Se você já viu algum vídeo no YouTube, eu vi bastante essa semana. Ele bota as mãos, trabalha. Molha as mãos, trabalha. Molha as mãos, trabalha. Para o barro não endurecer. E a tristeza, muitas vezes, é um dos meios que o Senhor usa para nos chamar ao arrependimento. A tristeza é um dos meios que o Senhor usa para nos chamar ao arrependimento. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza que é da vontade de Deus, a tristeza que é da vontade de Deus, aquela que Deus permite, conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Se Deus muitas vezes permite com que a gente passe por momentos de tristeza na nossa vida, de dor, é porque Ele quer nos salvar. Ele quer te salvar, Ele quer me salvar. Ele quer nos salvar de nós mesmos. Ele quer nos levar a um arrependimento que reconheça que Ele é o Senhor, que é Ele quem governa a nossa vida. Ele precisa amassar esse barro. E por vezes a água que Ele usa para amassar esse barro, para molhar esse barro, são as nossas lágrimas. As nossas lágrimas molham o barro para tornar o barro mais maleável. É isso que Deus faz. Salmo 147 diz que só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Deus quer nos conduzir por um processo de quebrantamento, de esvaziamento, de humilhação, de arrependimento. Se for preciso, como está lá em Ezequiel, trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne, o Senhor, Ele é capaz de fazer essa cirurgia hoje aqui. Se precisar trocar, Ele vai trocar, mas o Senhor deseja que o meu coração e o seu coração seja um coração quebrantado. Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Que você se humilhou na presença de Deus? Deus quer ter um encontro diário comigo e com você. E nesse encontro Ele quer quebrantar o nosso coração. O propósito dEle, com o povo de Israel, com aquela analogia, com aquela parábola, era fazer com que Israel percebesse que eles estavam vivendo uma ilusão. Israel estava longe daquilo que Deus sonhava para eles. E Deus precisava fazer com que eles acordassem. O orgulho estava levando o povo de Israel a uma rebeldia contra o Criador. Deus, Ele quer amolecer o nosso coração, Ele quer moldar o nosso coração. Talvez você não precise se tornar chorão como Jeremias. Mas deixa o Senhor trabalhar, abra o seu coração, diga: Deus, talvez eu tenha resistido até aqui, mas eu não quero resistir mais. Eu não quero mais. Pare de lutar contra o Senhor hoje. Pare de ser resistente à voz do Senhor. Ouça o que Ele tem para você, quebrante-se diante dEle. E você será curado, amassado, refeito. O Senhor não quer te remendar, o Senhor não quer nos remendar. O texto diz que Ele fez um vaso novo. O vaso é novo. Não é um vaso remendado. Não é um vaso cheio de cacos, cheio de brechas. É um vaso novo. É um vaso que vai trazer glória para o nome de Jesus nessa terra. É um vaso que vai entrar na farmácia e vai glorificar o nome de Jesus. É um vaso que vai abrir a porta do escritório e vai entrar a presença de Jesus junto. É um vaso que vai derramar aquilo que tem recebido do Senhor na vida dos seus colegas, da sua família. É um vaso de honra. É isso que Ele quer fazer comigo e com você.
Você e eu estamos nas mãos do oleiro, igreja, amém? Amém? Mas diariamente o inimigo, ele tenta colocar as mãos dele na nossa família. Diariamente ele tenta colocar as mãos dele na tua vida, na saúde dos teus filhos, na tua empresa, no teu trabalho, no teu relacionamento conjugal, nos seus estudos, na faculdade, naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Ele tem tentado colocar as mãos sujas dele em você. Mas nessa noite a gente pode declarar em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo você pode dizer: Satanás, tira as mãos da minha família. Tira as mãos da minha vida. Tira as mãos da saúde dos meus filhos. Tira a mão do meu trabalho. Tira tuas mãos das minhas finanças. Ei, tira tuas mãos de mim, porque eu sou do Senhor. E a palavra diz que eu estou nas mãos do oleiro. E se tem uma mão que vai me tocar, é a mão do bom pastor. É as mãos do oleiro, é Ele que suavemente vai me moldar. Não se permita ser tocado pelo inimigo, não abra brecha para ele. Fecha as brechas, não permita com que ele venha tocar na tua vida moral. Desliga essa televisão, vai para a cama cedo, sai do celular, não olha aquilo que não convém, porque aquilo vai te levar a pecar. Meu irmão, Deus tem algo poderoso para cada um de nós. Segunda-feira está chegando, e nós vamos nos espalhar por essa cidade. Cada um de nós vai para um canto, cada um vai se posicionar no lugar onde Deus nos plantou, aqui, ou em Canoas, ou na grande Porto Alegre. Nós vamos nos capilarizar por essa cidade, e nós carregamos algo poderoso em nós, que é a vida de Cristo Jesus, que é o Espírito Santo do Senhor. E se nós nos permitirmos sermos moldados por Ele, sermos um vaso de honra nas mãos do Senhor, Ele vai fazer um milagre da multiplicação de discípulos nessa cidade. Nós estamos orando por mais almas, nós estamos orando por pessoas, por alvos de amor. Mas se nós não permitirmos que o Senhor toque na nossa vida, nos santifique, que o Senhor nos amasse e nos faça de novo, nós não vamos viver o que Deus tem para nós individualmente. André, tu não conhece a minha história, tu não sabe de onde eu vim, tu não sabe o que eu passei. Deixa eu te falar, o Senhor conhece a tua história melhor do que você mesmo. Só que Deus tem algo novo para você. Se tem um lugar que você pode se permitir ser quebrado, é nas mãos do oleiro. Quando Deus dá a visão para Jeremias, o vaso estava onde? O vaso estava na rua. O vaso estava em cima da mesa, o vaso estava no chão. O texto diz que o vaso estava nas mãos do oleiro. O melhor lugar para nos quebrarmos é nas mãos do oleiro. Tinha uma canção quando eu era criança que a gente cantava: eu quero ser um vaso novo. Se você já passou dos 30 ou 40, você conhece. Eu não vou pedir para o João tocar, mas se quiser parar. O João também, ele é novinho, mas ele conhece as músicas do antigo. Dizia assim: eu quero ser Senhor amado, como um vaso do oleiro. Você pode fechar os seus olhos? Faça essa oração e diga ao Senhor: e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso
Fique de pé, por favor. Fique de pé. Você acabou de dizer, Senhor, quebra a minha vida e me faça de novo, Jesus. Fecha os teus olhos, por favor. Igreja Batista Monte Serra, Igreja de Jesus. Palavra de Deus para você e para mim hoje é: levante-se. Levante-se e desça a casa do oleiro. Levante-se e desça a casa do oleiro. Assim como Jeremias teve uma visão da obra que Deus estava fazendo na vida daquele vaso, peça ao Senhor que Ele te dê uma visão da obra que Ele está fazendo na tua vida. Peça ao Senhor que Ele te mostre por que você está passando por isso. Talvez você está se sentindo abandonado, como aquele barro que fica decantando no canto da olaria. Talvez você já esteja nas mãos do oleiro, mas você não está sentindo o toque dele ainda. Talvez você está se sentindo quebrado e até pensando que não tem mais solução para você. Diz para Ele hoje: Deus, quebra a minha vida. Quebra e me faça de novo. Eu preciso ser um vaso novo. Eu quero ser um vaso em Tuas mãos. Eu quero que o Senhor me encha do Teu Espírito. Hoje é o dia que o Senhor nos convida, igreja, a nos rendermos ao Senhor e pedimos para Ele: Deus, faça de nós, faça em nós a Tua vontade, faça em mim o Teu querer. Você sempre estará nas mãos de alguém. Ouça isso. Você sempre estará nas mãos de alguém. Então você precisa escolher hoje estar nas mãos do Senhor. Não tem melhor lugar para você e eu vivermos. André, eu estou quebrado. Permanece nas mãos do oleiro. André, eu estou me sentindo amassado. Permanece nas mãos do oleiro. André, eu já me sinto um vaso. Estou bem, mano, eu estou bem. Então permanece nas mãos do oleiro para que Ele te encha do Espírito. Permaneça buscando ao Senhor restauração, cura, transformação, santificação, para que você seja usado por Ele. Davi, quando colocaram diante de Davi 3 escolhas sobre o que ele gostaria de passar, 2 Samuel 24:14. Eu ia passar por esse texto, mas eu quero ler ele. Samuel 24:14 diz: Davi então respondeu: é grande a minha angústia, Senhor. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Eu prefiro cair nas mãos do Senhor e não nas mãos dos homens. Deixa eu te falar, o homem não sabe fazer justiça. Se você escolher ser moldado por alguém que não é o Senhor, ou essa pessoa vai te amassar demais e vai doer muito, ela vai pesar a mão, ou ela vai te afofar. Tá tudo certo. Ela vai te alisar, vai ser um barro alisado, mas não vai ser um vaso, vai ser um barro alisado. Escolha hoje, igreja, as mãos do oleiro. Saia do seu lugar enquanto nós cantamos essa canção e diga: Deus, eu quero descer a casa do oleiro, eu quero receber do Senhor cura, transformação, restauração. Quebra a minha vida, Jesus, e me faça de novo. Saia do seu lugar. Não resista à voz do Senhor. Não resista à voz do Senhor. Deus quer fazer de você um vaso de honra, um vaso cheio da sua presença. Nas mãos de quem você está hoje? Teu poder me faz transbordar. Não pare mais, me faz transbordar. Somente na mão do oleiro há esperança. Não existe esperança em outro lugar. Somente nas mãos do Senhor. Teu poder me faz transbordar. Não pare mais, me faz transbordar. Feche os seus olhos.
Deus não te criou para ser um vaso de vergonha, um vaso de zombaria, um vaso todo furado, onde tudo aquilo que Deus deposita em você não permanece, porque está cheio de brecha. Deus não te criou para ser esse vaso, Deus te criou para ser um vaso de honra. Se você tem 20, 30, 40, 80, 100, 120 anos, todos os dias Deus tem algo novo para você, e Ele pode te amassar hoje e te fazer um vaso novo. E depositar em você, você já tem um tesouro precioso dentro de você. Nós somos vasos frágeis, mas a palavra de Deus nos diz que Ele depositou em nós um tesouro. Um tesouro. Se você está no seu banco aí, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Reconheça diante do Senhor a sua fragilidade. Se você quebrou, está quebrado, quebrou no meio do caminho emocionalmente, espiritualmente você já não ouve a voz do Senhor, ainda dá tempo de você sair do seu lugar e dobrar os seus joelhos aqui para a gente orar junto. Se você se sente quebrado, se arrependa, ouça a voz do Senhor e diga: Deus, eu preciso que o Senhor me faça um vaso novo, faça de mim um vaso novo. Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor aqui, Pai, como vasos de barro, Pai. Homens e mulheres frágeis, que dependem do Senhor, que precisam da Tua mão poderosa sobre nós diariamente. Pai, quantas vezes, Pai, eu já quebrei, quantas vezes eu já andei quebrado, tentando ensinar outras pessoas, quantas vezes eu já andei quebrado, vazio, quantas vezes, Pai, eu quebrei nas Tuas mãos, Pai, e eu te agradeço porque o Senhor é misericordioso, e o Senhor me fez de novo, e o Senhor me fez de novo. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor, pedindo perdão ao Senhor, Pai, pelos caminhos de independência, Pai, pelo nosso coração independente que escolhe fugir e sair das mãos do oleiro. Nós preferimos cair nas mãos dos homens muitas vezes, Pai. Pai, nos perdoa, nos perdoa. Nós queremos sim sermos amassados por Ti, sermos molhados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, e a partir dos critérios, a partir do Teu padrão de qualidade, não do meu, do nosso padrão, Pai, nós queremos nos submeter, Pai, ao Teu processo na nossa vida. E quando o Senhor disser que o vaso está pronto, que a gente não murmure, porque o Senhor é quem define o destino e o fim para cada vaso. Pai, nós queremos Te agradecer pelo destino e pelo fim, pela missão que o Senhor tem nos entregue, me entregue. Nosso coração é cheio de gratidão, Pai. O valor não está no vaso, o valor não está no barro, mas o valor está dentro. O valor é a Tua presença, Jesus. O valor é a Tua presença, Senhor, que habita em nós. Tu és aquilo que nós temos de precioso. Nós somos pó, e a Tua palavra diz que para lá, para a terra nós voltaremos, Pai. Nós não temos o fim em nós mesmos. Não é sobre a nossa história, Jesus, mas é sobre a Tua história sendo escrita nessa terra. E nós, como vasos de barro, temos o privilégio de participar da Tua história, Jesus. Nós Te louvamos. Agora muda o nosso coração. Tira todo o orgulho, toda a arrogância, toda a soberba, Pai. Se nós nos achamos vasos prontos, se nós nos achamos vasos melhores do que os vasos que estão do nosso lado, Pai, nós nos humilhamos, Pai. E se tem algo dentro de nós que Te desagrada, quebra,
tira do nosso coração, nos quebra nessa noite e nos faz um vaso novo, nos faz de novo, nos faz de novo e faça de novo, até que nós sejamos esvaziados por Ti e que dentro de nós só reste o Senhor. Nós nos humilhamos, muda corações aqui nessa noite de pedra e dá coração de carne, Pai. Quebranta no Senhor, quebranta no Senhor. Nós nos humilhamos diante do Rei, diante do Senhor, e Te exaltamos, porque Tu és aquele que governa a nossa vida. Tu és o nosso Deus. Quero ser um vaso Erga suas em mãos tuas aos céus e faça essa declaração, Senhor. Vem me encher. Diga ao Senhor que o Teu poder me faz transbordar. E não pare. Me faz transbordar. Quero ser um vaso em tuas mãos. Declare isso, igreja. Pai, nós queremos ser cheios do Teu Espírito, Pai. Uma igreja que anda pela cidade, que avança, que faz discípulos, que prega a Tua palavra, vasos cheios do Teu Espírito. Nós queremos sair por essa cidade, Pai, cheios do Teu Espírito, vasos de honra, vasos que trazem a glória ao Senhor, vasos que anunciam o Evangelho de Jesus. Se você está aqui hoje e você quer passar do processo de barro para vaso, se você quer se tornar parte da família de Jesus e dizer: Deus, eu quero, sim, André, eu quero ir para as mãos desse oleiro, eu quero fazer parte da vida, da família de Cristo, eu preciso ser mudado, transformado, moldado, porque eu estou sendo moldado e modelado por tantas coisas que me levaram até agora à desgraça, mas eu preciso de Jesus. Se você quer tomar essa decisão hoje, se você quer tomar essa decisão hoje, levanta a mão, Mauro, nosso pastor Mauro ali. Nós queremos te convidar a passar com aquela equipe. A gente quer orar contigo, a gente quer te dar um abraço, a gente quer te dar um presente, a gente quer dizer para você que você é bem-vindo. Se até hoje você não encontrou sentido para a sua vida, você tem sido empurrado pelo rodo de um lado para o outro, e você diz: Deus, eu não sei para onde eu vou, eu não sei qual é o meu destino, eu não tenho propósito nessa terra. Deus tem um propósito para você. Se você quiser orar junto com a gente, se você quiser fazer parte dessa família e entrar na olaria do Senhor e fazer parte dessa família, nós queremos orar contigo, em nome de Jesus. Enquanto isso, nós cantamos ao Senhor.